gente, bem-vindos a mais uma edição com muita alegria. E você já sabe, quer mandar um contato aqui pra gente, quer mandar aquela mensagem, uma sugestão de pauta, entra no nosso Instagram, @vivereficiente, manda aquele direct que a gente adora interagir com vocês. E hoje nós vamos falar de vida em movimento. Sim, gente, eu sei, eu tô um pouco sedentária, eu preciso fazer atividade física, então eu trouxe uma pessoa aqui que vai me motivar a começar a fazer exercício. E essa pessoa é nada mais, nada menos que um ultramaratonista, gente. Pessoal, Emerson, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo espaço. Imagina. Emerson, você tem muito a acrescentar na vida de muita gente. Para quem não conhece o Emerson Bizan, gente, ele é educador físico e também ultramaratonista. Quase a palavra não sai, mas saiu. E você também é uma pessoa com diabetes tipo 1. Quando você recebeu esse diagnóstico de diabetes? Bom, toda a história e talvez o que me trouxe aqui hoje foi ainda na faculdade, quando eu cursava a faculdade de Educação Física, eu tive o diagnóstico. E é um diagnóstico muito traumático, muito sem informações. Mas o meu diagnóstico foi rápido. Um mês antes do meu diagnóstico, eu tinha estudado na faculdade os sintomas sobre a doença. Então eu tive um diagnóstico rápido, então eu tive um enfrentamento muito rápido. E aí quando eu fui no meu médico, ainda cheio de dúvidas, eu perguntei para ele se eu poderia continuar a faculdade de Educação Física, se eu poderia continuar a praticar meus esportes. E ele me mostrou um quadro na parede com um atleta com 7 medalhas de ouro olímpica. Olha que Eu não massa. sabia quem era. Ele me falou, esse cara é o Mark Spitz. Ele é o maior vencedor em medalhas de ouro em uma única Olimpíada. E ele é portador de diabetes tipo 1. Talvez essa informação me trouxe aqui hoje. Há 27 anos atrás, eu prometi para mim mesmo, quando eu saí da minha primeira consulta, que eu seria o melhor para mim, seria o melhor para minha família e talvez, quem sabe, ser um dia o Mark Spitz para outras pessoas. Com certeza. Não, você é o Emerson e está trazendo várias conquistas pra gente. Uma das coisas que a gente coloca muito é que você ir além é uma questão de decisão. Quando você recebe um diagnóstico de alguma doença, você tem a escolha de ficar em casa se lamentando ou de ter qualidade de vida. E você foi pela segunda opção, que é qualidade de vida. E foi atrás dela. E tá aí. E quando que a corrida entrou na tua vida? Na verdade, foi antes do diagnóstico, quando Você já era? meu primeiro aluno, que foi meu pai, Olha que massa. eu comecei a treiná-lo para ele ter uma qualidade de vida. Ele perdeu 20 quilos e ele me chamava para dar as corridinhas com ele. E treinei junto com ele para a primeira São Silvestre. E no meio desse processo dele emagrecer 20 quilos, eu fiz o diagnóstico de diabetes. E aí, a gente costuma brincar, ele fala que ele me ensinou a andar e eu ensinei ele a correr. Que massa. E aí a gente fez, um ano depois do diagnóstico, a minha primeira maratona. Fantástico isso, né? E a diabetes tipo 1, a gente sabe que é o pâncreas que não produz a insulina ou produz muito pouco, né? É uma doença crônica. Exato. É uma doença autoimune que não é causada porque você comeu muito doce, Tem esse ou mito. não é porque seu pai é diabético. Não, é uma doença autoimune que você foi escolhido geneticamente, onde o seu corpo destrói as células que fazem a produção de insulina. Já o diabetes tipo 2, que é onde acontece a maior prevalência, 95% de quem tem diabetes, é causado por também fatores genéticos, estilo de vida e principalmente uma qualidade de vida com alimentação, falta de sono, estresse. Um monte de coisa. E a gente vai brincar aquela coisa, verdade, mito ou verdade, né? Que a gente adora esse tipo de coisa. As pessoas olham pra você e falam, nossa, mas você é tão bonito, tem diabetes? Você é magrinha, tem diabetes? Você passa por isso? Esse é um mito comum e nós, da comunidade de diabetes, esse é um dos nossos grandes trabalhos, nossa grande missão. É desmistificar esses rótulos e mostrar que quem tem diabetes é uma pessoa que não está escrito na testa que você tem diabetes, não tem um selo. Então, uma vida, se é que eu posso dizer que minha vida é normal, né? Eu acho que todo mundo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? A gente costuma dizer isso. Mas quando as pessoas olham pra você e você fala da diabetes tipo 1, tem essa coisa assim, não, mas você não tem cara de diabetes. Imagina, você é com diabetes? Onde já se viu? Você olha pra mim, a primeira coisa que fala aqui é que você tem diabetes, né? Não tenho, gente.
Acontece sim. O que caracteriza, uma das grandes características do diabetes tipo 1 é que ela é descoberto na infância. Não foi o meu caso, que foi descoberto com 21 anos, mas acontece geralmente em crianças que não teve nem o tempo de falta de qualidade de vida, né? Então é muito comum, muito mais comum ser diagnosticado em crianças o diabetes tipo 1, né? Hoje você está com 48. 48. São 27 anos de diabetes. 27 anos. E aquilo que a gente fala, né? Você optou realmente por um lado mais saudável. Eu já tinha um estilo de vida saudável, já praticava esporte, já comia bem, já dormia bem, fazia... Você já era atleta? Não, eu nunca fui atleta, na verdade. A corrida eu adotei como meu esporte preferido porque eu percebi que um dos esportes que mais me ajudava, e era o meu esporte de bolso, que é onde eu tô, é um esporte tão democrático que você pode carregar para onde você quiser. E o que precisa na atividade física e diabetes é mais importante de que atividade, quanto de atividade e o que você vai fazer é a regularidade. Os exercícios devem fazer parte da sua vida. Concordo com isso. Isso é mais importante. Isso e a corrida eu teria essa oportunidade em qualquer lugar que eu tivesse, né? Com certeza. E voltando ainda mais para essa brincadeira do mito ou verdade, como a gente fala com um público que são pessoas com deficiência, a gente sempre brinca no sentido, deixa eu me recolocar, a gente sempre fala, e existe uma campanha que é feita, justamente aquela coisa assim toda, que a diabetes é uma sentença para a deficiência, no sentido da cegueira, da amputação. Da mesma forma que a gente falou dos mitos, e essa é uma das minhas missões, quando se fala em diabetes, a primeira coisa que se vem na cabeça é uma pessoa que não pode comer doce. A minha bisavó, minha avó, minha tia morreu porque amputou a perna, teve infarto, ficou cega, porque o esclarecimento e o tratamento mais antigo causavam complicações e levavam até a morte. Então, essa é a referência que as pessoas têm. E a nossa missão é exatamente mostrar que uma pessoa com diabetes é uma pessoa que precisa buscar nada mais, nada menos do que o estilo de vida que todos deveriam ter. Exato. Prática de atividade física regular, alimentação equilibrada e check-up e controle de saúde periódico. Que isso que a gente precisa. Esse eu acho que ele deu um tapa na minha cara com toda a delicadeza do mundo, como quem disse. Kika, para de ser preguiçosa. Concordo com você. Eu entendo muito bem que não é fácil incluir isso no seu dia a dia. Isso faz parte do meu dia a dia 24 horas por dia. E eu tenho dificuldade de fazer exercícios, tem dias. Não é brincadeira. Não é você é negligente. É muito difícil fazer exercício. Não é, que gostoso, vou acordar de madrugada antes do trabalho e vou fazer. Não academia. Precisa ter uma disciplina xiita e... porque também assim, da mesma forma que a diabetes carrega todo esse preconceito sobre o diagnóstico, a pessoa com obesidade, a gorda, sofre isso também, né? Aquela coisa, você pensa, não, gente, concordo, não faço atividade todos os dias, mas eu realmente tenho as minhas puladas gosto de uma fritura, gosto de uma batata frita, a gente sabe disso. Mas a gente realmente tem que prezar por qualidade, eu acho que isso é muito importante. E aquilo que a gente fala, cada qual tem a sua tomada de decisão. Então, essa coisa de olhar a pessoa e julgar pela aparência, então já olha pra mim e acha que eu tenho diabetes. Olha pra ele de olho verde e fala, é azul, né? É azul. Tem olho azul e fadão, ele não tem diabetes. Então, as pessoas têm muito isso de julgar pela aparência. Então, vamos parar com isso, vamos parar de rotular as pessoas. E na falta de informação, a melhor coisa é se informar. Não é verdade? Perfeito. Eu acho isso fantástico. E eu estava acompanhando o senhor mocinho aqui nas redes sociais e vi que você lançou um pequeno livro apenas de 100 maratonas. Essa história foi escrita, o último capítulo, no dia 31 de julho, quando completei minha 100ª maratona na SP City, aqui em São Paulo. Fantástico. E eu percebi que desde quando eu percebi que a corrida me ajudava, eu me apaixonei pela distância dos 42 quilômetros e
corri maratona com meus amigos, corri maratona com meu pai, corri maratona com a minha esposa, corri maratona na Muralha da China, corri maratona na Disney, corri maratona nos Andes, corri maratona... Onde você não correu maratona? Ainda tem muito lugar que eu não corri maratona. E aí, quando eu me dei conta, eu estava me aproximando perto da 100ª maratona, no ano em que a descoberta da insulina fazia 100 anos. Cara, não existe coincidência no mundo. A gente começou uma contagem regressiva e foi a maratona mais difícil da minha vida. Poxa, mas em São Paulo, em casa, uma maratona que eu já fiz, numa cidade que eu já fiz 25 vezes a maratona de São Paulo, mas tivemos uma pandemia entre a maratona 98 e a maratona 100. Então, criou-se uma expectativa e eu tinha dúvidas até se eu ia completar essa 100ª maratona. E aí começou a criar uma expectativa e aí surgiu a história do livro. Eu falei, poxa, por que não contar como foi o enfrentamento do diabetes e a participação em maratonas de todas as formas e como o meu dia a dia essa divisão dos treinamentos para a maratona junto com uma pessoa que tem família, tem amigos, tem um trabalho intenso. Eu começo a dar aula às 6 da manhã e termino 10 horas da noite. E ainda tem que arrumar um espaço para você fazer o seu treino para a maratona. Então, é um livro com muitas histórias emocionantes. A gente sabe que o dia a dia da gente não são só coisas boas. Acontecem coisas, aliás, dá mais ruim do que bom, né? Exato. E o que diferencia as pessoas, e a minha ideia no livro, é mostrar como enfrentar quando dá ruim. Então, muitas maratonas foram além do que eu precisava de motivação para cumprir essas maratonas. E fechei a 100ª maratona e lancei o livro no último 17 de novembro na Livraria Martins Fontes. Já está à venda o livro e é isso. Não, isso é fantástico. Esses 2 anos que você ficou sem maratona, como que foi? Essa pandemia deixou todo mundo de cabeça para baixo. Sim. Saúde mental de todo mundo foi pro espaço. Apesar de todos os títulos de maratonas que eu já fiz no mundo inteiro, 2019, na última semana, a entrega de um prêmio, na última semana antes da maratona, que foi reconhecido como melhor atleta com diabetes de 2019, foi entregue para mim na semana antes de fechar tudo na pandemia. E entre tudo que eu já conquistei, esse é o meu troféu que eu deixo em cima da mesa. Foi o reconhecimento de 27 anos de conduta, de tentar passar essa informação da qualidade de vida, de enfrentamento da doença. E eu assumi essa responsabilidade de levar as informações de saúde para as pessoas. Então, no dia que fechou e eu não tinha mais Ibirapuera para dar treino para os meus alunos, eu passeia diariamente, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não teve Natal, Ano Novo, que eu não dei 30 minutos de exercício no Instagram. Olha, isso aberto para quem quisesse fazer. Eu chamava sempre uma pessoa de fora para me acompanhar nos exercícios. Isso fez com que eu criasse um compromisso comigo, criasse um compromisso com os meus alunos. E cada final de aula a gente mantinha uma mensagem positiva que a gente fechou ali, que a gente ia voltar melhor do que entrou na pandemia. E foi muito bom isso. A gente criou uma consciência de que a gente estava tendo algumas oportunidades que a gente sempre sonhou, que era dormir até tarde, escolher a comida que você comia e fazer exercício, mesmo que dentro de casa, de forma planejada todos os dias. Porque a gente tinha todo o tempo do mundo. E eu ainda tinha chance de passar essa mensagem para outras pessoas e eu assumi essa responsabilidade. Fantástico. Eu fiz questão de diariamente fazer isso. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e ajudar o próximo, independente de qual seja a função, eu acho que isso realmente, transformar a vida do outro é maravilhoso. A gente sempre tem algo a aprender, mas também a gente tem muita coisa para ensinar também, né? Eu tinha muito receio de falar da gente. É difícil falar da gente, principalmente como exemplo. E eu percebi que modificava a vida das pessoas. Então hoje eu carrego isso como uma responsabilidade
e eu vejo como as pessoas encaram isso. Não, isso eu acho fantástico. Deixa eu te perguntar, a corrida é para todos? Todo mundo pode correr? Sim, todos podem correr, independente da velocidade, da distância, das condições físicas. Das condições físicas. É um esporte, mas que eu sou muito cuidadoso para falar, eu preciso correr. Você precisa se movimentar, Kika. Esse é o grande apelo. Eu não gosto de correr, então você não precisa. Você pode fazer natação, você pode fazer hidroginástica, você pode fazer dança de salão, pode fazer zumba, pode fazer o que você quiser. O corpo importante, lembra que a gente falou, é a regularidade nos exercícios. É aquela coisa, ter o corpo em movimento, né? Então, e você consegue adaptar para uma pessoa cadeirante, para uma pessoa amputada? Temos atletas paralímpicos fenomenais. Isso a gente sempre fala. Mas é o que eu costumo falar, dentro do seu casting, assim, você tem essas adaptações? No caso do diabetes? Isso. A nova equipe, que é a minha assessoria esportiva, é reconhecida como ponto de encontro dos corredores com diabetes de São Paulo. Então, além da minha assessoria esportiva, eu sou membro de um instituto chamado Correndo pelo Diabetes, onde a gente usa a corrida e a caminhada para educar em diabetes. Então, a gente tem médico, tem enfermeiro, tem nutricionista, tem psicólogo, uma equipe multidisciplinar para educar em diabetes usando como ferramenta a corrida e a caminhada. Isso é fantástico, né? E você vem percebendo que as pessoas têm, depois de uma pandemia, elas têm mudado realmente a visão delas, elas têm colocado essa coisa de valorizar a qualidade de vida, tá procurando os exercícios com mais frequência? Ficou muito claro, né, Kika, que o enfrentamento de quem era praticante de atividade física foi um pouco mais fácil, né? O enfrentamento físico e mental foi muito mais tranquilo de quem tinha uma saúde em dia. Então, isso foi um fator determinante. As praças passaram a lotar quando as academias fecharam. Até mesmo durante a pandemia, as pessoas até se expunham pela busca de uma saúde até mental, né? A gente fala muito disso, né? A saúde mental nessa pandemia deixou todo mundo ali. Acho que realmente nunca se falou tanto de saúde mental como nesses 2 últimos anos. Porque é seríssimo, né? Deixou todo mundo, principalmente eu, gente. Tenho que confessar que eu já não bato muito bem. Os meus parafusos já estão fora do lugar. Então, nessa pandemia, eu fiquei um pouco realmente fora da ordem. Imagina segurar um ultramaratonista 110 dias sem correr. Exatamente, por isso que eu te perguntei, né? Nesse sentido, como que foi a pandemia. Porque eu fico imaginando justamente isso. Porque a pessoa, assim, todo mundo tem a sua escolha de vida e a partir do momento que você foi proibido de fazer uma coisa que era parte da sua rotina, que era uma coisa que você faz aquilo todo dia de uma forma tão natural e de repente, não, parou, fica em casa, não corre, não faz mais nada, se isola, se tranca e a gente fica pensando, né, justamente isso, para um atleta como que é passar por esses... Então a gente tentava fazer, além das lives de exercícios, lives informativas, contava história, falava sobre competições, falava sobre educação em diabetes quase todos os dias no Instagram. Isso é fantástico. E quando eu falei de adaptação realmente nos seus exercícios, eu acho que eu não me coloquei muito bem, mas tipo assim, você tem pessoas com deficiência que são seus alunos, que procuram o seu curso, a assessoria esportiva ela é aberta a todos. Tá. E não tem restrição nenhuma, eu acho que principalmente quem está procurando já tem o primeiro passo, que é a vontade. Aí a adaptação, a gente é brasileiro, e aí... Aquele jeitinho que a gente gosta muito, né? O seu livro, ele está disponível também no site, para quem quiser... Sim. Pode falar dele. www.semmaratonnas.com.br. Você faz o acesso, pode mandar mensagem elogiando, mandar mensagem para quem sabe num outro livro, numa segunda história, a gente contar como foi esse feedback, como foi o retorno desse enfrentamento, né? Não, perfeito. E agora para o próximo ano, o que a gente pode esperar do Emerson? Olha, continuar nas maratonas, correndo pelo mundo. Ainda não tenho nenhuma prova planejada ainda. Esse ano foi um ano de ouro para mim. Além da 100ª maratona, eu fiz uma ultramaratona no Rio Grande do Sul de 217 quilômetros, chamada Caminhos de Caravaggio.
enfrentei o deserto do Atacama em 250 quilômetros, fui para a Maratona de Nova York, além de fazer a 100ª maratona e escrever o livro. Então, eu estou ainda contemplando esse ano, comemorando esse ano para fazer o planejamento do ano que vem. Ainda não quero nem pensar ainda. Dia por vez. Aquela coisa assim toda. E dessas... todas as corridas que você participou, qual é aquela que, tipo assim, tem uma história mais marcante dessas 100 corridas, dessas 100 maratonas? Que aí você me pega, aí você me pega. Eu sei que cada uma tem uma história, cada uma tem uma história. Comprem o livro, tem histórias deliciosas. Todas as maratonas que eu corria com meu pai, chegava faltando 20 quilômetros, eu falava, pai, então tá bem aí, eu ia embora. E teve uma maratona em Blumenau, que ele foi comigo do meu lado, a hora que chegou no quilômetro 30, ele estava super bem treinado, e ele falou, bom, se quiser indo, pode ir indo. Eu falei, pai, tô com cãibra generalizada, tá muito difícil hoje. E aí ele não disparou e me deixou para trás como eu fazia antes. Ele me carregou até a linha de chegada, foi o melhor tempo dele de maratona até hoje. E terminar uma maratona com meu pai, essa é só uma das histórias para vocês entenderem o quanto é especial cada história. Quando a gente vai fazer um treino em um final de semana, você volta contando o que aconteceu. Imagina então a preparação para essas 100 maratonas. São muitas histórias. Não, fantástico, fantástico. A gente tem acompanhado algumas fotos aqui suas que a gente tem, e a gente vê assim, realmente, primeiro, o brilho no teu olho de estar fazendo aquilo que você gosta. Eu acho que os desafios que são encontrados. A gente sabe que muitos lugares, infelizmente, não têm acessibilidade. Exato. É por isso que também eu pergunto da questão da adaptação. E a gente fala, gente, quem realmente se dedica ao esporte, que está indo atrás que vai, e consegue carregar isso com um sorriso no rosto, eu acho que é fantástico essas conquistas, essas medalhas. E a gente tem certeza que você vai trazer muitas outras histórias. Eu já fico imaginando nas suas próximas 100 Sabe maratonas. que eu acompanho seus convidados e eu vejo tanto que eles crescem nas dificuldades. Sim. Então, às vezes eu não me sinto no direito de talvez até sentir uma dor ou até reclamar de alguma dificuldade de uma competição, porque existem pessoas em condições tão extremas e que conseguem vencer, se superar, que eu acho injusto. Acho injusto você... Não, a gente tem um público muito democrático nesse sentido, é que a gente fala, todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem um sonho, um objetivo na vida que quer desejar. E eu acho que um dos motivos que fazem a gente ir além é realmente a nossa vontade própria. É o nosso querer. E eu acho que a pior barreira é quando a gente se sabota. A gente se coloca, né? Então, quando a gente fala de questões assim de seres humanos, a gente não gosta de falar, a minha história é melhor, a minha história é pior. Não. A gente gosta realmente de mostrar para todo mundo. E a gente quer levar para todo mundo que acompanha o Viver nesses 7 anos de história justamente isso. Que todo mundo pode realizar um sonho. Que todo mundo pode fazer aquilo que deseja. Entendeu? Por mais que a sociedade venha e critique, não. Se você tiver a sua decisão e tomar a sua decisão de eu vou atrás, eu quero fazer isso, é aquilo que eu falo. Você escolheu ter uma vida saudável. Eu escolhi uma vida mais sedentária. No caso do diabetes, Kika, a gente costuma dizer na educação em diabetes que a educação não é parte do tratamento. A educação é o tratamento. Uhum. Então, nós temos uma dificuldade em busca dos melhores medicamentos para o tratamento. Melhores condutas de tratamento, como a bomba de infusão, uma insulina de qualidade moderna. Mas, por outro lado, não vai adiantar a gente ter o melhor do tratamento se a gente não tiver esclarecimento de como usar isso. Exato. Então, o nosso papel como educador em diabetes é passar as informações, os cuidados e como ter um dia a dia competindo de igual para igual com as pessoas. Se eu quero ter o mesmo direito que as pessoas, por eu ter diabetes e não querer essa diferença, eu não posso querer privilégios também que vão me favorecer. Eu quero competir de igual para igual com os outros atletas
Reais oportunidades, ser reconhecido pela sua capacidade. E a educação em diabetes, principalmente no esporte, a gente tem uma sequência de condutas que a gente reconhece lá como a conduta de segurança para ele fazer o exercício em segurança e melhorar, fazendo com que a última dificuldade que ele tenha seja o diabetes. Seja a subida, seja a descida, seja a montanha, o calor, o frio, a chuva, o chão. E o diabetes seja só parte da vida dele. É um pequeno detalhe. É aquela coisinha assim que tá ali, precisa sim ser valorizada, não pode ser esquecida, mas não vai ser ela que vai te impedir a barreira dos seus objetivos. Fantástico. Emerson, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui no Viver. Espero que você volte mais vezes para contar todas as suas conquistas. Mas quem quiser entrar em contato com você nas suas redes sociais, como te acha no Instagram? Tá, obrigado. Eu é que agradeço pelo espaço. Imagina. Conta comigo sempre. Isso para mim é uma missão de vida. E quem quiser tirar qualquer dúvida, perguntar, ir lá conhecer o treino como que é, conhecer mais pessoas com diabetes, porque o pertencimento é uma coisa importante. Concordo. A gente acabou de conhecer gente que nunca tinha visto outra pessoa com diabetes. Então, quando você conhece outras pessoas e fala sobre as mesmas dificuldades, é importante. Me procura no Instagram, @EmersonBizan, e eu respondo rapidinho, não tem problema de acesso nenhum. Isso é verdade, gente, porque eu entrei em contato com ele 5 meses depois e já estava me respondendo. Fantástico. Emerson, muito obrigada novamente por você ter vindo. E quando você tiver novidades, tiver novos livros, tiver novas conquistas, pode mandar pra gente que a gente vai gostar muito de estar recebendo. Tá obrigado. Bom? Imagina. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E se vocês quiserem continuar mandando a sugestão de pauta, entra lá no nosso Instagram, @ViverEficiente, manda o direct. Eu sou um pouco diferente do Emerson, tá? Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo todo mundo. Ou se vocês preferirem também pelo WhatsApp, vocês podem entrar em contato 11, nós somos aqui de São Paulo, então a operadora é 011, telefone 981310154. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!